Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Pastor Christian Zunino, Ministério Vinde às Águas, mais uma vez passando aqui para deixar um recado da parte de Deus ao seu coração. Hoje, no dia 18 de março de 2021, quinta-feira. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você no dia de hoje, na verdade eu quero compartilhar apenas um versículo que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo de número 13. Então eu quero fazer a leitura para você, que diz assim a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu vou repetir. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, te dou graça, seu Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para estar compartilhando, na verdade, este versículo. E mais uma vez nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos use, Pai, para compartilhar aos teus filhos, às tuas filhas, aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, aquilo que está no teu coração para esta noite, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amados, agora há pouco eu estava meditando e Deus colocou no meu coração essa palavra para compartilhar com você. Esse versículo que eu acabei de ler, ele também é chamado de a bênção. É muito comum, principalmente em igrejas evangélicas, é muito comum se dar essa saudação, principalmente quando se encerra o culto, quando se encerra a liturgia do culto. Então é muito comum nós, pastores, utilizarmos essa expressão. É utilizado também uma expressão que está lá em Números, né, que é chamado a bênção sacerdotal. Eu sempre uso muito esta bênção sacerdotal que está em Números, né, que fala: o Senhor faça resplandecer o teu rosto, o Senhor sobre ti levante o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. No entanto, no Novo Testamento, Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele encerra a sua segunda carta com essa nova maneira ou essa nova metodologia de se despedir da igreja. E hoje é muito comum pastores evangélicos e muitos cristãos utilizarem essa forma de saudação, que é uma forma de abençoar as pessoas e ao final de um culto, ao final de uma programação religiosa. E eu queria meditar com você nessas três expressões que nós encontramos nessa bênção, nessa palavra abençoadora. Paulo, ao encerrar a carta aos Coríntios, ele começa dizendo, ele vai dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós declaramos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós temos muito o hábito, nós cristãos, de nos saudar uns aos outros com o cumprimento graça e paz. Então, graça e paz é um cumprimento muito comum entre nós. Então, o que significa desejar às pessoas, o que significa desejar a alguém a graça do Senhor Jesus Cristo? A palavra graça, ela significa o favor imerecido, o favor imerecido de Deus. Então, quando desejamos a graça a uma pessoa, nós estamos desejando o favor imerecido de Deus àquela pessoa. Amados, é muito comum ainda nos dias de hoje nós sermos tentados muitas vezes a achar que nós somos dignos de alguma coisa, achar que nós somos merecedores, principalmente da salvação. Muitas vezes nós somos tentados a achar que ao praticar a lei, ao praticar as escrituras sagradas, quando somos severos conosco, quando somos rígidos conosco no que diz respeito ao cumprimento das escrituras sagradas, no que diz respeito à prática da Bíblia Sagrada, ou seja,
viver na prática, no dia a dia, o maior número de leis ou o maior número de princípios ou estatutos que a Bíblia nos apresenta, nós somos tentar achar que será esse cumprimento da lei, essa nossa obediência rígida às Escrituras, que poderá nos colocar numa posição de destaque, ou que poderá nos salvar, ou que nos poderá levar a ter algum tipo de mérito diante de Deus e dos homens, quando na verdade toda a Escritura Sagrada nos afirma que não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amados, você que me ouve, saiba disso. Nenhum de nós tem dignidade ou mérito em alguma coisa. A única coisa que nos torna dignos é o sangue de Jesus Cristo. É por causa desse sangue que um dia eu e você vamos morar no paraíso, vamos estar eternamente com Deus. A palavra de Deus vai dizer que se nós falharmos, se nós fracassarmos em apenas um jota ou tio da lei, nós já estaremos quebrando toda a lei. Imagine uma pessoa de 60 anos de idade, se essa pessoa, por mais disciplinada que ela fosse, ela cometesse apenas um pecado por dia. Então, eu não estou com uma calculadora aqui na mão, mas se você tiver uma calculadora, você pode calcular, você pode pegar 60 vezes 365 e você vai chegar a um número extraordinário de quantidade de pecados. Isso se essa pessoa cometer apenas um único pecado por dia ao longo de sua vida. Então, amados, fica claro que é impossível o ser humano se salvar através do cumprimento da lei. É impossível o ser humano se achar melhor do que o outro ser humano, ou alguém tentar se escapar da ira de Deus por causa do cumprimento da lei, da prática do ritual religioso. Nós só somos salvos por causa da graça, o favor imerecido do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. Foi Ele que nos escolheu. Nós não temos mérito em algum, em nada, porque não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo para que possamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Por isso toda a glória, toda a honra, todo o mérito pertence tão somente ao Senhor Jesus. Ele que nos escolheu. Então, quando nós declaramos a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, nós estamos dizendo que esse amor imerecido, que esse amor incondicional, amor imerecido é um amor incondicional, ou seja, não depende de condições, não depende da prática de condições, ele é incondicional. Você é independente de condições. Então, quando esse amor incondicional nos alcança, quando declaramos a graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos dizendo, olha, eu estou abençoando você com esse amor incondicional. Que essa graça do Senhor Jesus que nos alcança, possa alcançar também a sua vida. Depois nós vamos declarar o amor de Deus o Pai. Amados, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém amou mais o homem, ninguém amou mais a humanidade do que o próprio Deus. E Deus não precisa provar mais nada para ninguém, porque Ele já provou. Quando o Pai, quando o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer em uma cruz, no meu lugar, no seu lugar, porque foram os nossos pecados que esmagaram Jesus. Nós é que deveríamos estar naquela cruz, mas quando o Pai resolveu sacrificar o seu unigênito, o seu único filho, para que através do sacrifício dele nós pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, ali ele demonstrou a maior atitude de amor que um pai poderia ter demonstrado a toda uma humanidade. Então, quando declaramos ao nosso semelhante, quando declaramos ao próximo o amor de Deus, o nosso Pai,
Nós estamos declarando, olha, que o amor de Deus, essa graça, esse amor incondicional, esse amor sacrificial, esse amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, esse amor que não se porta de forma inconveniente, esse amor que não busca os seus próprios interesses, esse amor que não suspeita mal, esse amor que não se irrita, esse amor que não se ensoberbece, que este amor sobrenatural, divino, celestial, o amor ágape, que este amor possa envolver a sua vida, seu trabalho, seus negócios. É isso que nós queremos dizer quando desejamos o amor de Deus o Pai. E finalmente, ao encerrar a oração, Paulo vai dizer: e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amados, ainda existem nos dias de hoje pessoas que não acreditam que nós possamos ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele nos fez uma promessa: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei solitários, sozinhos. Eu enviarei para vocês o Paracletos, um outro Consolador. E este Consolador, o Paracletos, o Espírito de Deus, ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós podemos conversar com ele, podemos ser guiados, podemos ser inspirados, podemos ser dirigidos. Basta que tenhamos uma vida consagrada a Deus e fazendo assim, nós teremos acesso ao Espírito Santo todos os dias. É possível ouvir a sua voz. Certa feita, ouvindo um DVD, há muitos anos atrás, de um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, Dr. Mike Murdock, ele que foi o fundador do Wisdom Center, que é um Instituto da Sabedoria, uma pessoa muito sábia, ao qual eu tive a oportunidade de ouvi-la ministrar em alguns congressos. Dr. Mike Murdock, num dos DVDs dele que eu tive a oportunidade de assistir, ele compartilhou um segredo. Ele disse: olha, eu vou compartilhar com você agora o segredo que eu considero o principal segredo que você tem que guardar para a sua vida. Anote aí. E ali o Dr. Mike Murdock nos ensinou. Durante toda a sua vida, você precisará fazer apenas uma única coisa. E a única coisa é ouvir o Espírito Santo e obedecer. Vou repetir: ouvir o Espírito Santo e obedecer. Naquele DVD, o Dr. Mike Murdock estava nos ensinando que se durante toda a nossa vida, tudo que nós precisamos nos preocupar é em criar, desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Criar o hábito de ter comunhão diariamente com o Espírito Santo. Se relacionar com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa. Ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é uma pessoa. E como Ele é uma pessoa, assim como eu e você, nós podemos ter comunhão, podemos se relacionar, podemos conversar, podemos pedir orientação, podemos ouvir a Sua voz. E sempre que ouvirmos a Sua voz, tudo o que precisamos é obedecer. Pois está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo que Deus espera de nós é obediência. Obediência à voz do Espírito Santo. Então, amados, quero deixar essa mensagem para você, breve na noite de hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e sua família.